Que Naruto é uma das obras mais famosas dos últimos anos não é nenhuma novidade. Com mais de 250 milhões de cópias vendidas por todo o mundo, o mangá fica atrás apenas de obras como Dragon Ball e One Piece, se tornando um dos mangás mais influentes da história. O que não falta em Naruto são curiosidades. Com o lançamento de Boruto em 2016, o vasto universo de Naruto continuou sendo expandido, dando sequência à saga do ninja loiro mais famoso de todos os tempos. Bom, sem mais enrolação, vamos para as curiosidades mais peculiares de Naruto. Muitos fãs se perguntam até hoje se Naruto conseguiu se tornar um Jounin antes de ser escolhido como Hokage. No anime, após a guerra, Kakashi diz que irá conceder o nível de Jounin para Naruto, mas que para isso ele teria que estudar e adquirir um conhecimento maior, deixando claro que em habilidades ele era inquestionável, mas precisava amadurecer mais e ter o mínimo de conhecimento teórico. Muitas pessoas usam essa cena para alegar que Naruto se tornou sim um Jounin, mas veja bem, essa parte é filler, não acontece no mangá. E tem mais, o autor de Naruto, Masashi Kishimoto, em uma entrevista concedida ao website Cinema Today, revelou que Naruto não se tornou um Jounin. O entrevistador perguntou: falando de Naruto, seu sonho de ser Hokage se tornou realidade, mas quando ele fez exame para se tornar um Jounin? E Kishimoto respondeu: Naruto não se tornou um Jounin, ele se tornou Hokage como um Genin. Sasuke não é um Jounin nem Chunin, mas sim, desde que ele deixou a vila, um Nukenin. Isso é o suficiente para ele. Mas eu pensei que de repente ele passar de Genin para Hokage seria divertido, e Naruto gostou. Isso confirma de uma vez por todas que Naruto foi direto do nível Genin para Hokage, e convenhamos, é bem a cara do Naruto. Uma grande parte dos fãs criticam o fato de Naruto e Hinata terem ficado juntos. Muitos defendem a ideia de que Naruto deveria ter casado com Sakura, já que ele tinha uma queda por ela desde o início da série. Alguns fãs chegam até a dizer que o filme The Last é uma grande forçação de barra, mas não é bem assim. Em uma entrevista à Shonen Jump, via Viz Media, Masashi Kishimoto comentou sobre o assunto. Naruto e Hinata se casando foi decidido desde cedo ou você chegou a considerar Naruto ficando com Sakura? Quando apresentei Sakura, eu apenas considerei ela como uma outra personagem. Eu não a criei para torná-la como uma personagem feminina especial. Ela era do mesmo nível de personagens como Kiba ou Shikamaru, então não havia nada planejado em minha mente sobre Sakura e Naruto ser um casal. Obviamente, eles seriam amigos e colegas de equipe. Para Hinata, eu decidi bem cedo que eles ficariam juntos, então eu percebi que seria mais interessante se Sakura estivesse no meio, criando um bagunçado triângulo amoroso. Mas para ser honesto, não havia muito tempo e espaço para incluir coisas assim. Naruto é um mangá de batalha, não é uma história de romance. Você tem que decidir no que focar, pensar no que os leitores querem ver. Então eu nunca pensei em fazer deles um casal, mas eu joguei algumas dicas para fazer os leitores pensarem isso. Mas eu já tinha decidido desde cedo que Naruto e Hinata se casariam. Além disso, em uma outra entrevista no mesmo ano concedida à Anime News Network, Kishimoto revelou: se você realmente olhar para trás e pensar sobre isso, Hinata sempre apoiou e reconheceu Naruto, mesmo antes de Iruka. Ela tinha a capacidade de ver além da sua reputação e ver a verdadeira pessoa que ele era. Então, eu acho que comecei a perceber o que eles estavam destinados a ser. Na dublagem original do anime, Naruto é dublado pela famosa dubladora Junko Takeuchi. Ela já trabalhou em famosas séries como Hunter x Hunter, Digimon Frontier, Metabot, One Piece, High School of Death, entre vários outros. Algo que algumas pessoas não sabem é que no Brasil, Naruto também é dublado por uma mulher. Úrsula Bezerra é quem dá a voz ao ninja. Essa talentosa dubladora, em 2008, recebeu o prêmio Yamato, considerado o Oscar da dublagem. Ela é irmã de outros dois grandes dubladores, como Wendell Bezerra, que dá a voz a personagens como Goku e Bob Esponja, e Ulisses Bezerra, que deu a voz a Shun de Andrômeda. Antes de se tornar o universo ninja que conhecemos, cheio de fatos e características interessantes, Naruto era bem diferente. Em 1997, Kishimoto criou um piloto do mangá que era um pouco diferente de como conhecemos hoje.
No piloto, Naruto é filho da Kyuubi. É dito que 9 homens poderosos foram enviados para enfrentá-la. No entanto, apenas um sobreviveu, e foi o terceiro Hokage, que possuía uma aparência bem diferente e não era chamado de Hokage. Na história, Naruto recebe uma missão para encontrar um amigo, e é possível perceber que a vila era bem diferente, parecia mais uma cidade. O tio do Lamen está presente nessa primeira versão também. No decorrer do capítulo, Naruto encontra um pintor que está trabalhando em uma grande obra e o leva para casa, já que ele ficou bêbado. Na sua casa, ele conhece o seu assistente e conhece um pouco mais da vida do sujeito. Após ir embora, a polícia vai até a casa de Naruto e o prende, o acusando de ter assassinado o assistente do pintor. Como podem ver, a história prometia tomar um rumo completamente diferente da versão publicada nos anos posteriores. O visual de Sasuke após se aliar a Orochimaru seria bem diferente do escolhido. Kishimoto desenhou vários modelos para tentar achar um design bacana para o personagem. De acordo com ele, Sasuke passou por muitas mudanças para chegar a um visual legal. Ele tentou incorporar a conexão dele com o Orochimaru ao adicionar um cinto de corda nele. No fim, o visual escolhido foi com roupas japonesas e o peito exposto. Eiichiro Oda, autor de One Piece, afirmou que o nome do seu personagem Sanji originalmente iria ser Naruto, mas mudou porque a série Naruto estava prestes a se tornar serializada e queria evitar confusão. Vale lembrar que os dois autores em diversas ocasiões já se homenagearam em seus respectivos mangás. Em entrevista com a Weekly Shonen Jump, o criador de Naruto, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto revelaram que originalmente a sequência de Naruto seria um reboot e não uma continuação com Boruto. Quando Naruto estava perto do fim, comentamos sobre uma sequência e se a série pudesse ser reiniciada e desenhada por um novo artista, assim como uma HQ norte-americana. Falamos sobre isso durante um ano. Se fosse apenas uma sequência, então Kishimoto deveria ser o responsável em desenhá-la. Mas como um reinício, podemos fazer o que quiser e ninguém iria reclamar. Realmente gostei da ideia, mas quando recebi a história, era uma sequência. Quando terminei Naruto, a Shueisha me perguntou se eu estava interessado em continuar a história. Tinha feito tudo o que eu queria com a série, não era minha intenção isso. Para mim, terminava naquele ponto, mas se o Ikemoto iria desenhar a sequência, então não me importava, disse apenas que teria que ser com ele. O famoso Ishiraku existe de verdade na vida real. Ele se encontra em frente à Universidade de Kyushu, onde o autor estudava, e por isso ele sempre frequentava o lugar. Além disso, existe uma cidade chamada Naruto, em Tokushima. Ela possui pouco mais de 60 mil habitantes. Um dos seus pontos turísticos são a Grande Ponte Naruto e os seus redemoinhos no Estreito de Naruto. Então é isso, galera. Se você gostou, ajude o canal, deixe seu like, se inscreva. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo, comentando sobre curiosidades pouco conhecidas de alguns personagens, entre outros conteúdos. Eu estou desenvolvendo alguns projetos para produzir mais vídeos, e um deles tem a ver com o mangá de Boruto. Eu quero tentar fazer uma espécie de revisão semanal de cada capítulo, alguma coisa desse tipo. Claro, eu também pretendo dar a minha opinião e até mesmo bolar teorias. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.